O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha boca anunciará o vosso louvor. Minha boca anunciará o vosso louvor. Todos juntos, minha boca anunciará o vosso louvor. Minha boca solta a voz, cante isso. Anunciará o vosso louvor. Canta com fé, minha boca. Minha Meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos sacerdotes que concelebram aqui comigo, que alegria poder contar com a presença de cada um. Para nós na Canção Nova é sempre uma satisfação quando os sacerdotes nos visitam, vêm celebrar com a gente. E povo querido que veio participar dessa missa, tendo tomado banho ou não, são todos muito bem-vindos. Como o padre falou no início, gente, a Sagrada Escritura é sempre nova, sempre nova. Eu gosto muito daquela citação do filósofo grego Heráclito, que dizia que ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. Porque se você mergulhar no rio agora, e for daqui a 1 hora mergulhar no mesmo rio, o rio não é o mesmo, porque a água é movimento. A água que você mergulhou no primeiro momento não é mais aquela mesma água. A vida é dinâmica. E a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, muito mais. A Sagrada Escritura sempre fala conosco, sempre fala ao nosso coração, sempre nos dá a resposta concreta para aquilo que nós precisamos viver em cada circunstância da nossa vida. Por isso, você aqui, você em casa, uma atitude que nós precisamos cultivar de verdade, para que nós sejamos bons cristãos, bons homens, boas mulheres, você que talvez nos acompanhe que não é cristão, é a atitude de saber ouvir. Sobretudo saber ouvir a Deus na sua palavra. Deus quer sempre falar conosco. E o que Deus nos fala é sempre para o nosso bem. Pena que às vezes na correria do nosso dia a dia, com os nossos dedinhos incansáveis nos nossos 47 grupos do WhatsApp, é ou não é verdade?
Se não for 47, é 37, né? Você tem muito grupo no WhatsApp, sim ou não? É grupo da família, é grupo do trabalho, é grupo do vizinho, né? E todo mundo de manhã manda 50 fotos desejando bom dia, né? Aí a pessoa posta o café que ela tomou, aí posta cada grão de açúcar que ela colocou no café. Posta não, manda ali no grupo do WhatsApp, né? Mas para dizer que são muitas distrações hoje em dia. Então, às vezes, na tua correria lá, não só pelo grupo do WhatsApp, mas também por aquilo que você faz, você que é pai, você que é mãe, você que trabalha fora, a vida é corrida, não é verdade? E às vezes a gente corre o risco de não ouvir a Deus. E que prejuízo para a nossa vida, gente. Que prejuízo para a nossa vida quando nós não conseguimos ouvir a Deus com atenção. Veja bem, para começar a falar dessa liturgia belíssima, sobretudo hoje o padre vai se deter na primeira leitura do livro do profeta Oséias, uma leitura muito rica para nós, no tempo que nós vivemos. Antes de tudo, quero fazer uma pequena introdução, dizendo da temática do nosso retiro. Nosso retiro, Curados para Amar, no meu ponto de vista, versa sobre uma das realidades mais importantes e relevantes no nosso tempo. Você já parou para pensar quanto que as pessoas estão doentes emocionalmente hoje em dia? Perto de mim e de você, talvez você que esteja aqui, com essa cara bonita, cheia de maquiagem, as meninas principalmente, mas só Deus sabe o que tem aí dentro desse coração, né? Só Deus sabe o que tem nessa mochila aí nas suas costas, não é verdade? Não existe vencedor sem cicatriz, não é? Diga para quem está do seu lado, não existe vencedor sem cicatriz. Talvez essa pessoa chegou aqui cheia de cicatriz, mas ela está na batalha, vai vencer. Isso é bom sinal. O soldado que fica escondido lá atrás da montanha não tem cicatriz, mas também até o inimigo chegar lá e matar ele, né? Porque a vida é uma batalha. E talvez você ligou essa televisão, você chegou aqui cheio de cicatrizes, cheio de coisas na sua mochila. E, gente, nunca como na nossa época, a sociedade, as pessoas têm estado, aliás, tão doentes emocionalmente. Veja bem, esses dias eu vi uma palestra de um médico que dizia assim, que ele é especialista na área de câncer, cuida de pessoas, oncologia, né, que tem câncer, e que ele fez a medicina, ele já é um senhor hoje, fez a medicina na década de 80. Então, na década de 80, o professor dele dizia para ele, olha só, filho, dizia para esse médico, o avanço da medicina como está, a gente está descobrindo sempre coisas novas. Agora a gente tem, parece que a média da época era 3 casos de câncer para cada 100 pessoas. Se eu não estou errado, na época era essa média. Se eu não estou confundindo os números. Aí o professor dele, cheio de esperança, dizia, olha, daqui 20 anos vai ser 1 para 100. Talvez até 1, 2 para 200. 2 casos de câncer para 200 pessoas. E ele e os alunos naquela época, todos esperançosos, diziam, nossa, é verdade, a humanidade está progredindo. E esse médico na palestra disse que hoje chega a ser, às vezes, dependendo do lugar, 15 por 100, 8 por 100, 8 casos de câncer a cada 100 pessoas. É ou não é verdade que eu e você temos visto muitas pessoas, e eu tenho visto pessoas jovens adoecendo. Não estou falando que tudo está ligado ao emocional, mas eu também não estou falando que nada está ligado ao emocional, porque o ser humano é algo composto, né? A gente que tem a mania de dividir, a gente aprendeu com Descartes, na Revolução, no Iluminismo francês, não é? A dividir as coisas para entender, o cartesianismo antigo que a gente estudava na escola. Você não deve mais lembrar disso? Lembrei hoje à tarde também, tinha esquecido. Mas a gente aprendeu a dissecar. Mas não tem dessa, o meu emocional está com problema. Você está com problema. Ou o teu emocional é uma caixinha que tem aí dentro. Se fosse assim, você arrancava e jogava fora e ia embora, né? Você está com problema. Tem gente que fala, padre, eu estou com um problema na mente. Não, vocês têm um problema. Porque você é a tua mente, você é a tua emoção, você é o teu corpo, você é o que você sente. O teu corpo é uma caixa de ressonância do que acontece na tua mente e nas tuas emoções, no teu coração. Então, esse médico dizia que ele esperava que as estatísticas mudassem, mas infelizmente mudaram para pior. Gente, mas a indústria do lazer nunca foi tão avançada como no nosso tempo. A indústria medicamentosa nunca foi tão avançada como no nosso tempo. Por que tanta gente doente emocionalmente, chegando ao câncer, por exemplo, às vezes com raízes, não estou dizendo que só, mas a medicina hoje comprova,
sobretudo alguns ramos da psicologia, que existem problemas emocionais e psíquicos que podem desembocar em um tumor ou em outros problemas. Por que a gente está tão doente se a gente tem tanto recurso? Será que não tem a ver com o nosso ritmo de vida? Será que não tem a ver com o acúmulo de coisas que a gente está fazendo? Tem gente que se preocupa às vezes em comer bem, e é muito bom comer bem. Comer bem não quer dizer comer tudo que você vê para frente, não, tá? Comer bem, esses dias eu ouvia também um especialista dizendo que a gente se preocupa em comer bem. Tudo bem, você come bem, aí você não come aquele pão e come uma fruta. Maravilhoso. Isso faz um bem muito grande para o organismo. Mas o especialista dizia que nada adianta você comer bem, comer uma fruta e deixar de comer um pão se você viver o dia inteiro estressado, com a cabeça cheia de coisa, complicando o problema, porque o hormônio, sob do ponto de vista hormonal, a descarga que o teu corpo vai jogar de negatividade em você por causa daquele ritmo sempre estressado vai ser 3 vezes pior do que um alimento ruim, em alguns aspectos, né? Então não adianta só mudar a alimentação, a gente tem que mudar o jeito como a gente vive, como a gente lida com as coisas. E nisso eu gosto muito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque Santa Teresinha, tem gente que fala que às vezes Santa Teresinha é muito, como eu posso dizer assim, melancólica, né? Os escritos dela, ela era poeta, né? Lúdica no jeito de se expressar, obviamente. Mas Santa Teresinha fez algo que demorou muitos séculos para nós cristãos entendermos. Santa Teresinha simplificou as coisas. Simplificou. Todo mundo fala, olha, para ser santo você tem que fazer isso, para ser santo você tem que fazer aquilo, você tem que fazer grandes jejuns, você tem que fazer grandes sacrifícios. Claro, tudo isso é muito bem-vindo. Mas Santa Teresinha escolheu a pequena via, ou seja, fazer as pequenas coisas do dia a dia com um grande amor. Varrer ali o convento, lavar uma roupa, cuidar de uma irmã doente. Ela simplificou, e veja bem, simplicidade é uma virtude que está totalmente ligada à sabedoria. Ninguém sábio de verdade é sábio se antes não aprender a ser simples. Simples. A simplicidade tira o peso de sobre você. A simplicidade faz com que você descomplique a tua vida. Você já percebeu que tem gente que parece que é PhD em complicar as coisas? Não é? Claro que não aqui nessa assembleia seleta, né? Nem quem nos acompanha. Mas tem gente que complica as coisas, né? Complica. Esses dias uma amiga minha me falou, ai padre, eu estou revoltada com meu marido. O que foi, minha filha? Porque ele não te dá atenção? Não, ele fala que me ama. Mas então, como é que você quer? É que ele fala que me ama, mas ele não olha para mim. Minha filha, pelo amor de Deus, né? Ele não olhou para mim, às vezes ele está fazendo outra coisa, né? Que parar assim, olhar bem no olho e falar, eu te amo, aquela melação. O cara não aguenta, né? Pelo amor de Deus. O cara não aguenta. Mas claro, a gente tem bastante liberdade, eu brinquei. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, né? Ai, desencana. Mas às vezes a gente complica, a pessoa está lá fazendo, não, ele não fez do jeito que eu quero. Você percebeu? Gente, isso é muito sério. A gente precisa aprender a simplificar a nossa vida, sobretudo nesse tempo de tanta exigência, tanta informação. Gente, parece que o nosso cérebro não foi... Eu escrevi isso num livro novo que eu acabei de escrever. Estou sendo redundante. Escrevi isso num livro novo que eu acabei de escrever. Escrevi isso num livro novo, que está com a editora, vai ser lançado daqui a algum tempo, algumas semanas, que é um livro que fala sobre ansiedade, como combater e controlar e vencer os transtornos, a ansiedade do dia a dia e a ansiedade quando se torna transtornos, né? Algumas reflexões do ponto de vista bíblico e espiritual, porque eu não sou médico, não é? Mas do ponto de vista da minha área, que é a espiritualidade, com outros conselhos bem interessantes. E eu cheguei à conclusão, estudando ali para fazer aquele livro, que parece que a mente da gente não foi projetada para receber tanta informação como a gente recebe. Você sabia que, fazendo uma pesquisa para escrever esse livro, eu descobri que em uma edição de um final de semana, de um domingo, aliás, daquele jornal americano famoso, The New York Times, em uma edição, tem mais informação do que uma pessoa recebia em toda a sua vida do século XVI para baixo. Ou seja, em um final de semana ali tem mais informação do que uma pessoa recebia antes do século XVI. Em um jornal. E o meu olho, o teu, nós estamos vendo notícias, nós estamos recebendo coisas todos os momentos. Parece que a nossa mente não foi projetada para receber tanta informação. E nem sempre informação é formação, né?
Às vezes é deformação, mas a gente está recebendo, a nossa cabeça está sempre ligada, a pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz é olhar o Instagram. Primeira coisa que ela faz é consultar o WhatsApp. Não aqui também, claro, em outros lugares, eu estou dizendo, né? Mas sempre ligada, e quer saber de tudo. E está dando nulidade matrimonial quando a esposa posta uma foto no Facebook e o marido não curte em 5 minutos. Nulidade matrimonial. Né? Mulher quer separar. Não pode, padre. Minha filha, deixa o cara. Ou meu filho, né? Se for do outro lado também. Não pode brincar só com as mulheres que eu apanho aqui, que elas são maiorias, né? Vocês são maioria. Mas, enfim, a gente está sempre ligado, e parece que a gente nunca pode desligar. Parece que quem não posta não vive. Não é assim? A sociedade do aparecer. O aparecer é mais do que o ser. Se você não está na rede, você não está vivendo. Ai, padre, não tem graça viajar se eu não postar. Mas você não foi lá no lugar? Eu fui, mas eu não postei a comida. E fica lá. E todo mundo feliz, né? A mulher fica de ladinho para ficar mais magra e tira aquela selfie, né? Aquele cabelo medonho, ela faz um jeito, o cabelo fica assim, e faz aquela... Aí o primeiro comentário, está malhando? Aí ela assim, dá uma de doida. Ai, por que você está perguntando? Porque ela murchou tanta barriga que se demorasse 1 minuto para tirar a foto, ela ia ter um AVC ali, falta de oxigênio no cérebro. Não é? Sempre mostrando. É a nossa sociedade, parece que a nossa cabeça está sempre tendo que postar, sempre que mostrar, sempre lendo notícia. Você já percebeu como as pessoas hoje em dia têm medo? Ai, padre, tem medo porque a gente vê notícia, né, padre? A gente vê quanta coisa ruim acontece. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já estudou história? Você acha que é só no século XXI que acontece tragédia? Dá uma lida depois lá no século XIII, o que aconteceu na Europa. Dá uma analisada lá nos 3 primeiros séculos da igreja, quantos cristãos foram mortos. O filme lindo sobre São Paulo, que passou há pouco tempo atrás nos cinemas, mostrou uma verdade, que no primeiro século, nas primeiras décadas depois da ressurreição de Jesus, os cristãos em Roma, eles eram queimados numa rua escura e serviam como vela para iluminar o caminho dos romanos, para você ter noção. Sempre aconteceram, me perdoe a palavra, desgraças. Só que antes, a desgraça não era jogada na nossa cara, no Facebook, no Twitter, na televisão, no rádio. Acontece uma chacina lá na China, em 1 minuto a pessoa está sabendo aqui, né? E tem gente que é viciada, me perdoe a palavra, em desgraça e em notícia negativa, né? A pessoa não chega para contar uma notícia boa. Você viu o que aconteceu com fulano? Tratou, passou em cima da cabeça dele. A pessoa gosta de desgraça. Sangue para todo lado. Já percebeu? Para na beira da Dutra aqui, da rodovia, e vai rezar um texto para você ver quanta gente para. Ninguém. Agora vai um acidente. O que dá de urubu na carniça, né? Às vezes a polícia tem que falar, gente, sai daqui, um outro vai ser atropelado se vocês ficarem assim. As pessoas querem ver quem foi atropelado, né? E fica ali, quase que o carro vem e atropela um outro que está ali curioso vendo. Não é verdade? Não é que a gente não recebia, não é que, mais uma vez repito, não é que não aconteciam coisas ruins os tempos passados. Gente, sempre aconteceu coisas ruins. Só que antes a mídia não tinha a velocidade que se tem. E existe um impacto emocional, existe uma parte do nosso cérebro chamada amígdala, que recebe os instintos, os estímulos externos de medo, os estímulos lúdicos da música, da arte. E, por exemplo, quando você vê uma notícia assim, vê uma imagem de sangue na televisão, é como se o seu instinto ali, a partir da sua amígdala, fixasse você naquela notícia. Por que os jornais colocam tanta notícia ruim? Porque vende, porque impacta. Não é? Tem uns jornais, claro, piores que os outros. Tem aqueles pinga-sangue da tarde que, se você assistir depois do jornal, você torce a televisão, sai 5 litros de sangue, né? Num balde. Porque é só coisa ruim. Mas sempre aconteceu, gente, sempre. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo verdadeiro. Só que antes não tinha essa velocidade da informação. Aconteceu uma desgraça, todo mundo fica sabendo momentaneamente. E a gente vai sendo tomado pelo medo. Claro, a gente tem que ser prudente. Nós estamos num país violento, a gente sabe disso. As nossas estatísticas não são fáceis. Mas a gente precisa aprender a simplificar as coisas. Simplificar. Simplificar o que eu vejo. Simplificar como eu absorvo as coisas. Simplificar os meus relacionamentos. Porque se você não simplifica, você vai se tornando uma pessoa complicada. E essa mochila nas suas costas vai se tornando cada vez mais pesada. Cada vez mais pesada. Porque você vai guardando mágoa quando não precisa.
Está vendo? Uma pessoa simples, ela não briga à toa. E quando tem motivo, ela procura resolver antes de chegar na briga. Às vezes a gente vai guardando coisas, né? Ai, padre, não gosto da minha nora, que ela me olha feio. Conversa com ela, tenta entender. Às vezes ela está com dor de barriga, ou às vezes ela tem a cara feia mesmo. Tem gente que é assim. Não tem jeito, não é? Mas a gente vai guardando aquela coisa. Simplifica, chega e conversa com a pessoa. Tenta entender o que está por trás do coração da pessoa, o que ela está vivendo naquele dia. Simplificar as informações que eu recebo. Sabe, uma coisa muito importante, sobretudo você que tem dificuldade para dormir, claro que ninguém aqui tem, mas se você conhecer alguém, você pode falar isso que o padre vai te contar agora, que uma das coisas que eu descobri escrevendo esse livro novo é que o nosso momento antes de dormir, ele precisa ser sagrado para nós. Ou seja, você não pode ficar, eu não posso ficar pensando, tem gente que é assim, deita na cama para dormir e quer resolver a vida naquela hora. Não, amanhã eu vou fazer isso, aquilo eu vou fazer agora, eu vou fazer aquilo. É a hora de você desligar, filho, de você cuidar de você ali. O teu sono é sagrado. É a hora de você não vai resolver a tua vida inteira nos 10 minutos antes de dormir. Nem vai querer resolver com o seu marido lá ou com a sua esposa 15 anos de dificuldade naquela hora. Vai se desligando. Vai deixando o celular de lado. A sua mente precisa ter todo dia, no mínimo, de 40 minutos a 1 hora para descansar. Para se reconectar consigo, para descansar, para pensar sem ser condicionada por informação, por estímulo visual, por iluminação de celular, por iluminação de computador. Tem gente que só fica conectado, depois fala, o que você faz para descansar? Eu assisto série. Muito bom. Claro, eu também gosto de vez em quando de assistir série. Mas a sua cabeça, a minha cabeça, o nosso cérebro, para a nossa sanidade, precisa ter momentos de descanso, momentos, sabe, como diziam os antigos gregos, o ócio criativo. Nós precisamos aprender a cultivar o ócio criativo, momentos para a tua cabeça, ser somente a tua cabeça. Sabe? Qual é a função da cabeça, do cérebro, gente? Uma das funções principais, pensar. Só que ele não pensa mais, ele está sempre sugestionado. É uma série lá ensinando você a pensar daquele jeito. Aí é a rede social, é aquilo outro. Tem gente que fala, padre, eu não consigo, uma pessoa que está escrevendo um livro, às vezes. Quem já escreveu um livro sabe como que é o processo de escrever um livro e sabe a disciplina que exige. E eu acho que isso pode trazer uma analogia para a nossa vida espiritual. Na vida espiritual você também precisa de disciplina. E na vida também emocional. Quando você vai escrever um livro, você tem que parar, você vai compilar uma informação geral daquilo que você quer falar. No meu caso, né, cada um tem o seu método, vai estruturar os capítulos, vai deixar um pouco a tua cabeça pensar no assunto, vai perguntar para você mesmo o que você já sabe sobre aquilo, qual experiência que você viveu sobre aquele conteúdo, qual pessoa que já chegou até você dizendo para você alguma coisa sobre aquele conteúdo. Deixa as ideias nascerem, como dizia Sócrates, né, a parturiar as ideias, a maiêutica. A gente precisa deixar o nosso cérebro fazer nascer novas ideias, mas às vezes não tem tempo, porque a gente está sempre com a cabeça cheia. Então, volto dizendo a importância de simplificar, filho, filha. Simplifica. Se você está criando um monstro com relação ao seu relacionamento com seu marido, simplifica. Esse é o homem que você escolheu. Se você está criando um monstro com relação à sua esposa, simplifica, conversa. Ela não é tudo isso. É que às vezes na emoção ferida a gente vai aumentando. E cuidado do que você fala, né? Porque no momento que você está com a emoção ferida, chega lá na mamãe, né? O rapaz liga para a mamãe e fala mal da nora. Do lado de quem que a mamãe vai ficar, né? Vai ficar do lado do filhinho. Aí depois, dentro de você, passa, você conversa com ela e a tua mãe com raiva, querendo matar a tua esposa. Por quê? Porque você foi sem sabedoria, para não dizer outra palavra, deselegante, né? Porque você não soube agir. Na hora da raiva, simplifica, calma, deixa a raiva passar, respira, pensa com calma. É importante, gente, a gente refletir sobre isso. A arte de simplificar a vida está ligada à sabedoria. Mas, enfim, há uma outra estatística que eu queria trazer. Hoje eu estava preparando essa palestra e me chamou muita atenção. Eu descobri que no Brasil a gente consome mais de 20 milhões de caixas de clonazepam, que é o famoso Rivotril, por ano. Dá quase 50 mil por mês. Tem gente que está nadando em piscina de Rivotril por aí, né?
Só eu quero dormir, só na base do remédio. A gente precisa higienizar a nossa mente, as nossas emoções. Dá tempo para nós nos recobrarmos dos nossos traumas, buscar mais a oração, que a gente não vai precisar tanto desse tipo de coisa, né? Mas enfim, gente, você ouviu a primeira leitura do livro do profeta Oséias, que me chamava muita atenção. O profeta Oséias, falando em nome de Deus, disse a seguinte coisa: volta, Israel, ao Senhor teu Deus. Essa palavra, sobretudo nos livros proféticos, ela representa uma coisa. Quando o profeta fala volta, ele está dizendo a seguinte coisa: converte-te, busque a conversão. E interessante que num dos versículos da leitura, o autor sagrado ainda fala a seguinte coisa: o que tem ainda Israel a ver com os ídolos? O que tem ele ainda para viver essa vida distante de Deus, adorando outros ídolos? O profeta estava falando da idolatria. Gente, quem tem o costume de ler a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, sabe que o pior dos pecados em toda a Sagrada Escritura, em todo o Antigo Testamento, é o pecado da idolatria. E é o pecado que o povo mais cometia. O que é a idolatria? Pergunta para quem está do seu lado: o que é idolatria? Ouve aí o que essa pessoa tem a te dizer. E aí, a resposta foi boa? Gente, a idolatria é o pecado cometido todas as vezes que a gente coloca qualquer outra coisa, ou pessoa, ou circunstância no lugar de Deus que não é Deus. Por exemplo, quando o dinheiro está em primeiro lugar na tua vida, você está cometendo o pecado da idolatria. Porque quem tem que estar em primeiro lugar, na tua, na minha, na nossa vida, é Deus. Quando o teu corpo e a tua beleza, tua busca pela aparência perfeita está em primeiro lugar, você está cometendo o pecado da idolatria. Quando você, por exemplo, coloca em primeiro lugar uma pessoa, vivendo uma dependência afetiva, aquela pessoa é a razão da sua vida. Nossa, Paty, se aquele namorado terminar comigo, eu morro. Se aquela namorada me abandonar, eu pulo da ponte. Quando você coloca uma pessoa em primeiro lugar, você está cometendo o pecado da idolatria. E é um pecado sério, gente, que nos afasta de Deus. É um pecado mais condenado em todo o Antigo Testamento. Israel, muitas vezes, o povo de Deus, cometeu o pecado da idolatria. Parece aquela dança do cai e levanta, né, o povo de Israel. Deus enviava um profeta, ele voltava, depois caía na idolatria, depois Deus enviava um profeta, daí Israel voltava. Mas o profeta está dizendo uma coisa muito importante para mim e para você, no versículo 6 e 7. Ou seja, se você voltar, Deus dizendo na primeira pessoa através do profeta Oséias: eu vou te curar, eu vou te restabelecer, eu vou te fazer dar muito fruto. O que isso significa? Que todas as vezes que nós vivemos a conversão, a volta para Deus, a busca sincera de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vivemos a cura profunda, um processo profundo de cura interior e de libertação. Não existe cura interior e libertação sem conversão profunda. É que nem chega uma pessoa assim e fala assim: para dar uma bênção aqui, não é? Para resolver tal coisa. Eu até dou a bênção às vezes com carinho, mas filho, não adianta eu dar a bênção se você não mudar de vida, se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Mas é a mentalidade mágica, né? Eu quero ir na missa daquele padre lá, porque ele faz uns desencapetamentos lá, né? Já ouviu essa? Esse dia uma pessoa falou para mim: o senhor também faz desencapetamento? Eu falei: como é que é? Essas coisas não fazem parte do nosso vocabulário, né, padres? Mas a gente vai ouvindo o povo, a gente acha engraçado e vai repetindo, né? Eu nunca tinha ouvido desencapetamento. Eu falei: desencapetamento? Aí chegou uma hora, veio, no mesma missa, no final veio essa pessoa, depois veio uma outra. Eu já estava meio cansado, com raiva. Você faz desencapetamento? Eu falei: faço. E sai os demônios, fila indiana, um por um. Aí a pessoa, ela percebeu que eu estava meio cansado e foi embora. Falou: deixa o padre que ele está cansado. Já deu o limite dele, né? Mas a pessoa quer uma missa de desencapetamento, lipoaspiração espiritual, né? Aquela missa que resolve todos os meus problemas. A missa é tão forte que a pessoa sai até mais magra da missa, mais bonita da missa.
que aconteceu? Sua calvície parou? É a missa do Padre Adriano lá na Canção Nova. Não vem não, que não existe isso na minha missa não, hein? E nem em missa nenhuma. Claro, o padre está brincando, mas olha, veja bem. Não adianta você pedir uma bênção se você não busca a conversão sincera, a conversão do coração. Não existe cura, libertação sem conversão, até rima. Mas é preciso buscar uma conversão sincera. E o Salmo nos ajuda, o Salmo que tão lindamente o André cantou aqui para nós. E tem que dar uma salva de palmas para esses músicos, porque cantar nesse frio não é fácil não, pode aplaudir. Se a tua mão está ardendo de frio, imagina a prega vocal desses benditos aí cantando para nós, animando tão lindamente a nossa celebração. Mas o Salmo, gente, nos mostrou, esse Salmo, você sabe que quem compôs foi Davi. E Davi foi um homem muito controverso, muito antagônico em alguns aspectos. Por quê? Davi foi um homem forte, amanhã eu vou falar dele na pregação, um homem de Deus que rezava, mas ao mesmo tempo foi um homem que fez cada burrada, que pisou na bola de um jeito em alguns momentos. E esse salmo, segundo os estudiosos dizem, foi composto depois que ele fez aquela presepada de os reis tinham que sair para a guerra, ele quis ficar em casa até mais tarde, aí saiu lá no terraço, viu a Betsabé tomando banho, diz que a Betsabé era bem assim, uma mulher muito forte, né? Muito bonita. Ficou afim da mulher do homem, do soldado dele, saiu com a mulher do soldado, engravidou a mulher do soldado, mandou matar o soldado, e depois o profeta foi lá e acusou o pecado dele, revelando para ele o que ele tinha feito, e que Deus tinha ciência daquilo, obviamente, e Davi se arrependeu profundamente, e ele fez esse salmo que nós cantamos, que é o Salmo 50, e é um salmo tão lindo, gente, porque neste salmo Davi está nos dando um itinerário. Conversão não é feita só por palavras, não é feita por palavras somente, aliás, a conversão ela é feita por atitudes. Diga para mim, uma atitude de conversão, diga para mim. Cri, cri, cri. Pode dizer, estou ouvindo os grilos aí, ó. Perdoar também. O que é uma atitude de conversão para você? Mudança de vida, o que mais? Ficar melhor, deixar de torcer para o Corinthians. Oh, escapou aqui. Escapou, gente, dessa parte se pula. Enfim, o Salmo está nos mostrando 6 atitudes de conversão. Repita comigo, a primeira. Espera aí, Primeira, contrição profunda. Mais forte, contrição profunda. A segunda, sinceridade. Saber reconhecer as próprias fraquezas. A terceira, humildade. Saber pedir ajuda a Deus e aos outros. Quarta, conversão dos hábitos. Quinta, testemunhar a fé. Sexta, ir contra a corrente deste mundo. Veja bem, Davi está nos apresentando algumas atitudes de conversão, porque a conversão é feita de atitude. É que nem você que é casado, viveu uma situação lá com o teu marido, com a tua esposa, e vamos supor que aconteceu um problema, uma traição no casamento, às vezes acontece. Aí o teu marido promete ou a tua esposa que vai mudar, que vai ser assim. Aí fica só na goela, né? Chega lá do mesmo jeito, continua jogando a toalha amarradinha, molhada em cima da tua cama. Não é para você estender depois. E outras coisas que são muito piores, né? Aí você fala, pô, meu amigo, que você falou, mas você não está vivendo. Não adianta você falar, você tem que fazer. Porque a palavra que mais convence é a atitude, né? Quando você age, a pessoa vê. Não, aquele mudou. Ele está interessado, ele quer reconstruir o nosso casamento. Então, Davi mostrou 6 atitudes. A primeira é a contrição profunda. Senhor, eu pequei, tem piedade de mim. Contrição que leva ao arrependimento. Gente, o arrependimento abre as portas para a cura interior. É importante nós buscarmos essa contrição profunda diante dos nossos erros, diante das nossas fragilidades. A contrição que nos faz buscar a confissão, que nos faz reparar o mal cometido. A segunda atitude de conversão, a sinceridade de Davi. Senhor, eu nasci já, no mal eu fui concebido, sou pecador, eu sou fraco.
essa sinceridade, a humildade de pedir ajuda. Senhor, não afasteis de mim o vosso Santo Espírito, ele disse no Salmo. Quarta, e essa eu quero me deter, a conversão dos hábitos. A nossa vida muda, gente, quando os nossos hábitos mudam. Repita comigo, a minha vida muda quando os meus hábitos mudam. Se eu quero ter um futuro melhor que o meu passado, os meus hábitos precisam ser diferentes. Veja bem, chegamos a um ponto muito importante. Eu sei que você já está se encurujando de frio, viu? Vai se mexendo assim, isso, mexe a mão. Sei que tá ventando, né? A gente está frio aqui em Cachoeira Paulista hoje. Mas olha, veja bem, esse é um ponto muito importante, gente, a conversão dos hábitos. Quer saber o que uma pessoa vai se tornar? Olhe para os hábitos que ela cultiva. Ninguém muda de vida sem mudar os próprios hábitos. Você já percebeu que tem, muitas vezes, os piores inimigos de nós mesmos somos nós mesmos? Me perdoe a redundância. Tem gente que fala assim, ai padre, eu não consigo, esses dias eu ouvi um jovem falando assim, eu não consigo aprender outra língua, padre. Estou estudando inglês faz 2 anos. Aí a mãe dele falou, padre, 10 minutos com o livro, na aula, que é 1h50 no celular. Né? Como é que vai aprender? Tem que ter disciplina. A disciplina é a organização da liberdade. Você é livre, mas sem disciplina, a sua liberdade se torna um peso. Quem não planeja, faz 2 vezes. Quem não planeja, faz 2 vezes. A disciplina é a organização da liberdade. Talvez você e eu temos hábitos que precisam ser convertidos, mudados. O hábito de nunca rezar. Você sabia que rezar é um hábito? Eu, graças a Deus, desde quando entrei na Canção Nova, no seminário, lá atrás, os padres também com certeza, a gente tinha a oportunidade de rezar juntos, todos os seminaristas. Claro que naquela época, a gente rezava bem cedinho, uns meio dormindo, outros acordando, mas a gente foi criando aquele hábito, sabe, de todo dia escutar a palavra de Deus. Tanto que às vezes, quando eu estava viajando, que eu não conseguia rezar, me fazia falta. Sabe, fazia falta para a minha alma. Rezar é um hábito, mas você sabia que pecar também é um hábito? Você sabia que ser gentil é um hábito? Mas ser um cavalo também é um hábito. Não é? Tem gente que se acostuma. Tem gente que vive, foi criada às vezes num sistema meio bruto, né? Você sabe que às vezes tem família que é assim, o arroz é seco, né? Eu tenho um amigo meu que o lema da família dele era assim, aqui o arroz é seco, o feijão é sem caldo, o fubá é amargoso, o café é sem açúcar e o feijão é sem caldo. Ou seja, sistema bruto, né? Como diziam os antigos. Talvez você foi criado numa casa com sistema bruto, não é? Tolerância zero. Eu gosto de contar aquele exemplo, né? Eu contei esses dias atrás, que o pai era tolerância zero, chegou no filho e falou, vai comprar veneno para matar os ratos aqui em casa. Ai pai, você quer que eu traga o veneno? Não, leva os ratos para comer lá. Né? Aquela tolerância zero. Talvez você foi criado, né? Tem gente que é assim, né? Perguntou a 2ª vez, o outro já solta, né? Tolerância zero. Talvez você foi criado num ambiente assim e se tornou um hábito tratar as pessoas mal. Se tornou um hábito ser grosso. Tem gente que minha mãe que fala, né? Fulano é grosso de pai e mãe. Eu demorei para entender o ditado da minha mãe, né? Dos antigos. Os antigos falavam assim, né? Minha avó tem uns ditados engraçados também. Toda avó tem ditado engraçado, né? Acho que isso é sintomático. Que fulano é grosso de pai e mãe, ou seja, aprendeu a ser grosso, né? Porque é assim, tem gente que no café da manhã me passa o leite. Tá bom. O senhor quer mais alguma coisa? Se o senhor quiser, eu faço aqui uma oração já pelo senhor, né? Cura das gerações, o que o senhor pedir. Né? Tem gente que se acostuma, você já percebeu que tem gente que o tom de voz que ela fala com você já te agride. Por quê? Porque a pessoa acostumou, me perdoe a sinceridade, você é um cavalo. Você é não vou ofender o cavalo e o outro animal que eu pensei, mas é sempre tratando mal, sempre falando, xingando, grosso, tom de voz ríspido. Alto lá, viu? Ninguém merece ser maltratado, ninguém. Desenvolva o hábito de mudar o jeito que você fala, isso é conversão. Desenvolva o hábito de pedir por favor, obrigado, por gentileza. Gente, essas palavras não podem faltar. Faz tanta diferença, é ou não é verdade? Imagina se eu chegar assim, ô fedido, vem aqui. Né?
Agora, se eu chegar e falar assim, por gentileza, a senhorita de Floriano, a senhorita pode vir aqui? É ou não é diferente, meninas? É ou não é? Claro, não precisa florear demais, não é? Mas você, por gentileza, cabe em qualquer lugar. Um obrigado cabe em qualquer lugar. Um por favor cabe em qualquer lugar. Talvez, para se converter e ser o que Deus quer, para abrir caminho para a cura interior, você precisa mudar o jeito que você fala. Você precisa mudar o jeito como você se relaciona. Você precisa mudar os seus hábitos, sobretudo aqueles pecadinhos de estimação. Porque, gente, o salário do pecado é a morte. E não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Pecado precisa ser combatido, porque ele nos mata por dentro. Romanos 6:23, aliás. O salário do pecado é a morte. O Papa Francisco lançou a Gaudium, Gaudet et Exsultate, há pouco tempo, a encíclica falando sobre o nosso chamado à santidade. Todos nós somos chamados por Deus a ser santos. E às vezes o hábito de pecado que a gente já internalizou, que já ficou cristalizado na estrutura do nosso comportamento, a gente precisa lutar para combater. Aquele hábito de pecar, sabe, você sabe qual é o seu pecado, eu não vou ficar aqui ensinando você a ser criativo na arte de pecar, porque cada um tem a sua criatividade, infelizmente, na hora de pecar, né? Mas às vezes tem pecados que você arrasta 10 a 20 anos. Está na hora de combater na raiz. Isso que está matando a vida de Deus em você. Isso que está te roubando de Deus. Às vezes Deus não consegue fazer mais na tua vida porque você não consegue se converter nas coisas pequenas e nos pequenos hábitos. Como eu disse, mudar os hábitos, do jeito de usar a internet, do jeito de usar o celular. Talvez você está usando o seu celular para ver só o que não deve, como instrumento de pecado, instrumento para ficar vendo pornografia por aí, tantas outras coisas ruins que matam a nossa alma, sabe? Você que é cristão, por exemplo, quando você vê uma imagem como essa no teu celular, você tem que saber que aquela pessoa que está ali na imagem pornográfica é um filho de Deus, é uma filha de Deus, que está sendo ali prostituído, visto como um objeto, usado. Gente, a gente precisa lutar nas pequenas coisas para mudar os nossos hábitos. Como eu disse, o hábito da indisciplina. A indisciplina é um hábito. E você sabe que outra coisa que escrevendo esse livro sobre ansiedade eu descobri? Que a indisciplina está ligada à ansiedade profundamente. Já percebeu? Porque a pessoa indisciplinada, ela sempre está estressada. Por quê? Porque ela deixa tudo para a última hora. Ela tem que vir na missa às 8. Aí ela sabe que ela tem que jantar, tem que limpar a cozinha, tem que tomar banho, se tomou, né? E vir para a missa, às 8 horas, aqui na Canção Nova. Aí ela fica no celular, com cara de paisagem, até 15 para as 8. Aí a hora que dá 10 para 8, ela sai desesperada, sai tropeçando, chuta o sofá, briga com o filho, porque o filho não tomou banho, vai, troca de roupa, coloca a meia na cabeça, e sai naquela correria, sai comendo, e já fica estressada. Mas precisava estar estressada daquele jeito? Não precisava. Mas a indisciplina faz com que você crie situações de ansiedade. Você cria o ambiente para a ansiedade acontecer na tua casa. É preciso mudar os hábitos, se converter. Falar mal dos outros é um hábito, você sabia? Que ninguém aqui tem, claro. Não é? Mas você já percebeu que falar mal dos outros é uma coisa... Você começa, o outro já começa... parece que é um contágio, né? Começa, fulano é assim. Eu não tinha percebido, mas agora que você falou, estou pensando bem... Aquele fulano é assim mesmo. Aí chega o outro que não tinha nada a ver com a conversa. Olha, não tem nada a ver com a conversa, mas eu estou aqui para confirmar essas palavras. Não vale nada aquele cara. Não é? Falar mal dos outros. Ai, padre, mas ele é ruim mesmo. E você é bom, né? Você é santo, né? Olha para a sua vida. Eu olho para a minha, né? Antigamente, quando eu vi uma pessoa que falava... Eu tinha uma vizinha que falava muito. Aí eu dei um gato para ela. Aí um dia o filho dela falou, por que você deu um gato para minha mãe? É porque o gato tem 7 vidas. Ela vai cuidar das 7 vidas do gato e vai esquecer a minha. Né? Tem gente que tem o dom de ter 7 vidas, a gente brinca, né? Claro que o gato não tem 7 vidas. Mas tem gente que tem o dom de falar mal. É o hábito de falar mal. A gente acostuma a falar mal das pessoas. Tem que combater, gente. Outra coisa, o hábito da idolatria da vontade. O Papa Francisco disse, no número 57 da Gaudet et Exsultate, dessa nova encíclica, que
a gente muitas vezes vive o neopelagianismo. O que é isso? O pelagianismo foi uma heresia que aconteceu muitos séculos atrás, que fazia com que a pessoa acreditasse que ela podia se salvar só pelas forças dela. Ela idolatrava a própria vontade. A vontade dela era soberana. Não tinha vontade de Deus, não tinha que abrir mão da própria vontade por causa de ninguém, era só o que a pessoa queria. E o Papa Francisco falou na Gaudete et Exsultate que está voltando esse pelagianismo novo, moderno, que as pessoas acham que se salvam sem Deus, e que não precisam da graça de Deus, ou seja, são hábitos que a gente vai criando, mentalidade que vai entrando na nossa cabeça, a gente nem percebe. É preciso combater essa cultura narcisista, é preciso testemunhar a fé, que é um ato de conversão também. No Salmo, Davi disse: anunciarei vosso caminho aos pecadores, testemunhar, anunciar, ir contra a corrente desse mundo. Enfim, são realidades que podem nos ajudar a viver uma sincera conversão, para abrir caminho para a cura interior e para a libertação acontecer em nós. Amém? Vamos ficar em pé? Isso, dá uma espreguiçada assim, que eu não quero ver ninguém abrindo a boca na oração depois, né? Aí a câmera filma no momento profundo da efusão do Espírito Santo, a pessoa assim, ó. Vai inspirar quem está em casa a rezar desse jeito, né? Isso. Gente, nós precisamos viver a conversão profunda, porque como o padre disse, é a conversão que faz a cura interior, a libertação acontecer em nós. Não existe cura sem conversão, sem fazer a vontade de Deus, sem mudança de vida, de hábito, de mentalidade. E primeiro passo para uma boa conversão, sincera conversão, é uma boa confissão. Buscar fazer uma boa confissão. E a Bíblia nos ensina também que é o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Primeira epístola de João diz que o sangue do Filho de Jesus é aquilo que nos purifica, nos lava do pecado, nos converte, nos dá uma vida nova. Então eu quero convidar você a cantar com essa pessoa agora e a clamar sobre você. Não a cantar com essa pessoa, né? Você está aí, a pessoa está aí, nós vamos pessoalmente rezar, mas nós vamos cantar essa canção que nos ensina a pedir que o sangue do Senhor venha sobre nós, nos lavando e nos redimindo. Antes disso, quero convidar você a fazer essa oração comigo. Levanta os teus braços. Isso, levanta os teus braços. Aproveita que está frio, movimenta que esquenta. Mas com muita seriedade nós vamos rezar nesse momento. Vamos elevar a Deus o nosso coração. Reze comigo. Senhor, eu quero de verdade, sinceramente, viver a conversão. Eu sei, Senhor, que uma cura profunda só pode acontecer se eu tiver atitudes de conversão. Eu quero, Jesus, voltar para Ti. Eu quero me converter. Eu quero abandonar o pecado. Eu quero transformar os meus hábitos. A minha maneira de pensar. De agir. De me relacionar. Eu quero, Senhor. Ser uma pessoa melhor. Dai-me a graça. Da contrição profunda. Da sinceridade de coração. Da humildade. Mais forte da humildade. Que sabe pedir ajuda. Que sabe reconhecer as fraquezas. Dai-me a graça, Senhor. Da conversão nos meus hábitos. Me ensina a testemunhar a fé. E a remar contra a corrente. Deste mundo. Desta cultura. Eu quero seguir, Jesus. Os teus passos. Eu quero viver uma conversão sincera. Porque eu sei que são os atos de conversão. Que abrem o caminho
tem o para a caminho cura profunda, para a cura profunda, para a libertação para a libertação na minha vida. na minha vida. Senhor, eu te entrego Senhor, eu te entrego a mochila que pesa sobre mim, a mochila que pesa sobre mim, com tudo que eu trouxe, com tudo que eu trouxe, com as minhas feridas, com as mágoas, marcas, ressentimentos, revoltas, tristeza, depressão, negatividade. Tudo isso eu te entrego. E eu te peço, Jesus, lava-me com teu sangue, purifica-me com teu sangue, converte-me com teu sangue. Eu me ponho aos pés da tua cruz. Eu desejo ser lavado pelo teu sangue. Teu sangue que cura minha mente, as minhas lembranças, a minha memória. Teu sangue que cura o meu coração, que cura os meus relacionamentos. Lava-me, Senhor, com teu sangue precioso. Que o teu sangue agora atinja cada etapa da minha história, tudo que há dentro de mim, os meus medos, tudo que precisa ser redimido. O teu sangue é redentor. O teu sangue cura, Senhor. Cura-me com teu sangue. Converte-me com teu sangue. Que o teu sangue nesta noite liberte-me da cegueira espiritual. Transforme a minha mente, a minha maneira de pensar. Lava-me, Senhor, com teu sangue precioso. E com os seus braços bem erguidos, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Levanta a mão dessa pessoa agora com fé. Claro, não vai te estroncar, mas levanta com fé, com coragem. E nós vamos cantar juntos com muita convicção. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue, ver sair das tuas chagas sangue redentor. Esse é um momento profundo de oração. Esse é um momento profundo de entrega ao Senhor. Esse é um momento profundo de cura interior já, pelo sangue de Jesus. Cante isso. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue. Cante. Desejo ser lavado por teu sangue. E ver sair das tuas chagas. E ver sair das tuas chagas. Sangue redentor. Tocar nas tuas dores. Tocar as minhas dores. E curar-me. Põe-me aos pés da tua cruz. Solta a voz. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo, cante. Desejo ser lavado por teu sangue. E ver sair das tuas chagas, sangue redentor. E ver sair das tuas chagas, sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Tocar as minhas dores e curar-me. Erga bem os seus braços, erga a mão dessa pessoa e cante. Teu sangue teu cura. Sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem teu poder. Sangue tem poder para curar-me. Para curar-me. Teu sangue cura, Senhor, cante. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder teu para curar. Teu sangue tem poder para curar. Mais uma vez, teu sangue cura, cante. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura teu no amor. Sangue cura com amor. Teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder para curar-me. Esse sangue cura o teu interior, a tua mente. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Com as mãos
dadas a essa pessoa, eu quero convidar você agora, filho, filha, você aqui, você em casa, a pensar qual é a área da tua vida hoje, onde mais você precisa de cura. Você aqui, você em casa, pense nisso, ainda de mãos dadas com esse irmão. Qual é a área da tua vida onde você mais precisa de cura, onde você mais precisa que o sangue redentor de Jesus alcance, lave, toque nesse momento? Talvez você tenha vivido uma traição e até hoje isso te machuca. Talvez você que cometeu um aborto e se culpa. Talvez você que chegou aqui hoje tão revoltado, ou que está assistindo essa televisão tão revoltado porque você descobriu esse câncer, ou porque você não consegue vencer essa depressão, ou porque você está vivendo essa situação difícil na tua família, ou porque você está desempregado. Onde você precisa que o sangue de Jesus toque? Agora eu quero que você pense em você. Nós vamos ter o encontro inteiro para rezar pelas nossas famílias, pelo filho, por quem ficou em casa. Mas agora esse momento é para você. Onde você quer que o sangue de Jesus toque? Talvez na tua mente, porque você há muito tempo está distante de Deus. Até você estava não confortável nessa missa, porque você não estava mais acostumada a ouvir a palavra, a escutar, estar com Deus. Deixa o sangue de Jesus tocar o teu coração. Eu quero convidar você agora a você fazer a tua oração, pedindo ao Senhor, você aqui, você em casa: Jesus, lava com teu sangue essa área da minha vida. Talvez o teu casamento, talvez o teu ser mãe, talvez a tua vocação, a tua sexualidade, a tua mente. Pede agora com as suas palavras: Jesus, derrama o teu sangue sobre a minha família. Vá rezando, filho, filha, abra a boca, solta a voz. O Senhor Jesus está ouvindo você nessa noite, você nessa prisão nos assistindo. Peça o sangue de Jesus sobre essa ação judicial que está correndo, para que o juiz olhe com complacência o teu caso, julgue com misericórdia a tua situação. Você nesse hospital, nessa maca, você com tratamento do câncer, correndo o risco de ter danos irreversíveis sobre a sua saúde, peça o sangue de Jesus agora sobre a tua saúde. Você vivendo essa crise no casamento, peça o sangue de Jesus agora sobre o teu esposo, sobre o teu casamento, sobre essa situação que você vive com ele, sobre essa situação que você vive com a tua esposa. Reze com as tuas palavras agora, peça o sangue de Jesus sobre o teu ministério, sobre a tua afetividade. Jesus, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos e peço: lava este povo que está aqui com teu sangue, lava o povo que está em casa com teu sangue. Jesus, lava essa pessoa que está vivendo essa provação no trabalho, lava o trabalho dela com teu sangue, Senhor. Lava essa mãe com teu sangue que está desesperada diante da situação do filho. Lava, Senhor, com teu sangue essa pessoa que tem depressão, que o teu sangue liberte essa pessoa da depressão, do transtorno de ansiedade. Senhor, lava a mente dessa pessoa com teu sangue. Lava, Senhor, tira o peso dos ombros, tira essa mochila que está sobre as costas dessa pessoa agora, pelo poder do teu sangue. Jesus, lava com teu sangue os anéis da nossa mente, nosso subconsciente, o inconsciente. Retira todo o conteúdo de negatividade do nosso inconsciente com teu sangue. Lava com teu sangue os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. Lava com teu sangue os nossos relacionamentos, Senhor. Lava com teu sangue. Lava com teu sangue. Nós queremos, Jesus, ser curados pelo teu sangue. Já no início desse acampamento Curados para Amar, pedimos que o teu sangue nos lave agora, que o teu sangue nos encharque, que o teu sangue nos liberte dos hábitos de pecado, Senhor. Que o teu sangue nos liberte dos pecados de estimação enraizados em nós. Que o teu sangue nos liberte da mentalidade contra o Evangelho, da mentalidade que nos faz acreditar que o pecado é normal. Lava-nos, Jesus, com teu sangue. O Senhor me dava uma imagem muito bonita do sangue de Jesus
entrando agora em muitas casas, lavando casas inteiras, famílias inteiras. O Senhor me dava essa imagem. E eu sinto que é isso que Jesus está fazendo agora. O sangue dele está entrando agora na tua casa, nas situações que você, por você mesmo, você não consegue resolver. O sangue dele está entrando nessa situação, está tocando essa situação que você apresentou, está curando você, está desarmando você que veio para cá tão armada, com estupim tão curto, dizendo para você mesmo: se não for do jeito que eu quero, eu vou embora. Se não for assim, eu não vou participar, eu não vou rezar. Se o pregador não falar isso, eu não fizer isso, eu não vou fazer. O sangue de Jesus está desarmando você agora, e o Senhor está te dizendo: eu trouxe você aqui porque você precisa. Pessoas que estavam trazendo pesos muito grandes sobre os ombros, mochilas pesadas com tantas pedras, estão sendo libertas agora pelo sangue de Jesus. Pessoas com a cabeça poluída por tanto pensamento, tanta coisa, tua cabeça agitada, o sangue de Jesus está lavando a sua mente agora. Erga mais uma vez a mão dessa pessoa e vamos cantar com toda a fé do nosso coração esse refrão: teu sangue cura, Senhor. Mas solta a tua voz, canta como você nunca cantou antes. Teu sangue cura, Jesus, teu sangue cura. Senhor. Solta a voz. Teu sangue cura com amor. Esse sangue teu vai sangue tem onde você não vai, onde você não pode ir. Ele cura, ele liberta, ele levanta. Teu sangue cura, Senhor. Mais forte. Teu sangue cura com amor. Cante. Teu sangue tem poder para curar. Uma vez mais, teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder Cante. para curar. Só você para encerrar. Teu sangue. Cante. Teu sangue tem poder para curar-me. Dá um abraço nessa pessoa agora. Diga para ela: você foi lavada pelo sangue de Jesus. Amém?